Vamos ao Brado Entrevista. Brado Entrevista. Brado Entrevista. Vamos conversar agora com o ex-ministro do governo Bolsonaro. Ele foi ministro da Educação, uma das pastas mais importantes do governo, e ele saiu também do governo em 2020. Vamos conversar com Abraham Weintraub. Ô Weintraub, bom dia, obrigado aí pela participação. Deus abençoe você. Como é que você tá? Tá nos Estados Unidos, é isso? Nos Estados Unidos, tá me escutando bem? Perfeito, o áudio tá perfeito. Que bom. Tô nos Estados Unidos, obrigado. Bom dia. Agradeço aí pelo fim da espiral do silêncio. É uma das primeiras, não, é a primeira entrevista que alguém tem a coragem de me colocar para falar com o público. É mesmo? A gente está nitidamente na espiral do silêncio há 2 anos, desde que a gente começou a mostrar que as suspeitas de corrupção da família Bolsonaro e o forte enriquecimento deles, talvez tenham tudo a ver com o que você estava descrevendo agora há pouco. Porque não é burrice, ele não é burro. Isso que eu ia te perguntar. Eu acho ainda, você que vai falar e você conviveu com o Bolsonaro, eu não convivi com o Bolsonaro, tive uma única vez com ele pessoalmente em 2020. Ele não falou muita coisa, só deu risada, assim, tirou foto, um abraço. Você conviveu com o Bolsonaro. Até hoje, eu tenho pra mim que o Bolsonaro, nas escolhas de ministros, no que diz, era... Como é que eu posso usar a palavra? Burro mesmo, limitado, não sei. É limitado intelectualmente ou age de fato de maneira intencional, deliberada, com essas escolhas, promoveu esquerdistas no seu governo? O que você acha, Weintraub? Timóteo, não existe burro que passa nas agulhas negras. Não existe isso. A prova de admissão que o Bolsonaro passou, Agulhas Negras é uma escola de ponta, é tipo um West Point. O cara tem 18 anos, ele já sai ganhando dinheiro, atrai gente do Brasil inteiro para passar. Imagina, você está precisando de uma grana, você entra lá, você tem uma carreira, você atrai gente do Brasil inteiro fazendo aquele exame. A cabeça do Bolsonaro é a de um engenheiro. Ele tem a mesma capacidade intelectual, analítica de um engenheiro. Engenheiro é de faculdade boa, não é de faculdade barbante, não. Faculdade boa. Você abre uma planilha para ele e mostra, planilha Excel, mostrando a dinâmica, contas públicas, ele pega na hora. Eu convivi com o Bolsonaro antes de todo mundo. Eu e meu irmão, a gente estava na primeira leva. Primeiro assim, quando existe a viagem para a Ásia, sou eu, o Arthur, o Onyx Lorenzoni, os 3 filhos mais velhos do Bolsonaro e o Bolsonaro. O time que monta o plano de governo, o time que faz as coisas, era isso. Não tinha. O Paulo Guedes foi chegar 1 ano depois a contragosto, arrastado para dentro. Inclusive, eu vi você elogiando o Paulo Guedes, eu acho que o Paulo Guedes, do ponto de vista de ações concretas, ele não teve nada de conservador. Houve uma forte expansão das contas públicas, houve uma deterioração gigantesca da dívida, e a única reforma que teve mesmo foi a da Previdência que saiu, isso porque o Arthur estava tocando. A tributária e a administrativa, que a gente não estava tocando, não saiu. A do Banco Central a gente estava... Eu tenho um plano do governo aqui, dá para discutir o plano do governo, tudo, saiu do meu computador. Então, o Bolsonaro não é burro, o problema do Bolsonaro é outro. Qual que é o problema do Bolsonaro? Eu acho que ele não era um cara que aceitava corrupção baixa. As acusações que na época eu não sabia foram aparecer só em novembro de 18. No governo de transição apareceram a questão da rachadinha. E aí aparece com o Flávio. Ele chama todos os principais executivos numa sala e fala: estão acusando esse cara aqui, apontando para o Flávio, de corrupção. O governo não tem nada a ver com o que ele fez. Se ele for culpado, ele vai pagar. Falou assim mesmo. Eu falei, tô no lugar certo. Só que gradualmente eu fui percebendo isso, e isso demorou. Que não é o Flávio. O Flávio é o filho mais próximo do ponto de vista operacional. Quando o assunto é política, coisa quente, é o Flávio que toca, não é o Carlos. O Carlos é comunicação e o Flávio é operação.
Eu acho que o pai que é o chefe. Eu acho que o pai é que, se há benefício, é ele que recebe. Essa é a minha percepção. E aí aparece o quê? Aparecem as provas. Eu não sou jurista, mas do ponto de vista de mercado financeiro, minha formação, sou do mercado financeiro, fui durante 20 anos em iniciativa privada, além de ter sido professor concursado na Federal por mais de 10 anos. O que acontece? Quando você tem a prova de um potencial crime, existe grande suspeita do cara ser culpado. Apareceu o cadáver, apareceu a arma, tá aqui. De onde vieram as 4 mansões da família Bolsonaro? De onde veio todo o enriquecimento, jet ski, viagens agora que acontecem de jatinho para Mônaco em final de semana? Eu viajei com eles para a Ásia, eu tinha dinheiro, paguei do meu bolso, eu fui de executiva. Eles foram de econômica. Eles dividiram os quartos. 2 Bolsonaro enfiados num quarto de hotel no Japão. Eu e meu irmão, a gente ficava cada um em um, porque é muito pequeno as coisas no Japão. Então, assim, de onde veio essa fortuna que eles ganharam a partir de 20, 21, 20... Para mim, a gota d'água foi quando apareceram as mansões. Eu não consigo explicar de onde apareceu tanto dinheiro tão rápido. Ô Ibram, são 10 horas e 4 minutos, estamos conversando com Ibram Van Traub, foi ministro da Educação no governo Bolsonaro. Como é que foi sua primeira experiência quando você conheceu o Bolsonaro? Eu vi você falando lá num podcast, inclusive, que foi incrível, muito bom aquela entrevista, muito boa aquela entrevista. Entrevista não, Renato né? 38. Aquela conversa que você teve com o 38 lá aí nos Estados Unidos. Eu queria que você falasse para nossa audiência como é que foi o seu encontro com o Bolsonaro, porque eu vejo isso claramente, há muito tempo já. O Bolsonaro, ele se coloca muito como vítima, né? Impressionante. Ele, não sei, ele quer aparecer para as pessoas como injustiçado. Ele apareceu para você da primeira vez, você disse que ele chorou. Queria que você falasse isso mais uma vez. O Bolsonaro, a primeira vez, o que acontece? Não tinha ninguém em volta dele, não havia ninguém. E o Onyx Lorenzoni conheceu uma apresentação que eu e meu irmão estávamos fazendo sobre previdência, que a gente queria fazer um programa de capitalização, não ser o atual sistema. A gente conseguiu colocar as contas em ordem, as contas estavam em ordem, mesmo porque 25% da economia que houve foi combate à fraude, que depois foi relaxado com a volta do Centrão ao governo e agora com o PT destampou. Mas o ponto principal é o seguinte, não havia ninguém ao lado do Bolsonaro, o Onyx conheceu a gente, 2 professores de direita, ele se encantou, começou a conversar, falou, vamos bater um papo? Falei, mas muito radical esse cara, escuta ele no YouTube, escuta o que ele está falando. Eu falei, tá bom, vamos conversar. A gente foi conversar, eu tinha um sentimento que a gente estava perdendo o país, que talvez até eu tivesse que sair do Brasil, acredite se quiser. E o que acabou acontecendo é que na conversa fluiu. Na conversa falou, é sério isso aqui? Você realmente quer arrumar o Brasil? É para combater a corrupção? Não vai ter Centrão? Ele falava assim, se eu for eleito, eu perco meu mandato, eu estou indo por tudo ou nada. Tanto é que eu não estou indo para a reeleição, não quero mais ser deputado. A gente vai para enfrentar o sistema. Falou assim, olhando no meu olho. Estava eu, meu irmão, o Eduardo Bolsonaro e o Onyx só na sala. Daí eu e meu irmão, a gente entregou o cartão de apresentação, esse cartão de tipo professor, cartão de business, né, de negócio. Sim. Ele olhou o professor universitário e falou, se for sério mesmo, se for para resolver o país, sem corrupção, sem sacanagem, para enfrentar, a gente está junto na briga, a gente vai junto, vai por tudo ou nada. Estamos contigo. Porque a gente vai colocar nossas famílias em risco. Ele falou, a minha já está. Eu sei, a sua já está, a minha não está, a minha está protegida, mas se for para ir para a briga para arrumar o país, eu topo. Daí ele falou uma frase que toda vez que escutar, corra, porque depois eu escutei outras vezes. Dou minha palavra de honra militar. Eu escutei outros generais falando isso, toda vez não é cumprida. Fala, corre, bicho, não aceito. Eu cheguei a falei para o general Ramos, Abraão, pode fazer que eu dou minha palavra de honra militar. Eu falei, general Ramos, não vou aceitar, aquele que foi ministro, não vou aceitar porque o senhor não vai cumprir. Para evitar o... Falei, tinha jeito, tem testemunha. É para evitar o constrangimento depois, um cara mais velho assim, não honrar a palavra de honra militar, eu não vou aceitar.
E dito e feito, passou uns 3 vezes, falou, pô, não podia imaginar que eu não ia poder. Faz primeiro faz isso que o senhor está falando que 3 minutos depois eu assino e coloco no sistema. Porque precisava da minha assinatura para fazer uma coisa, né? Aí ele depois veio falar, mas o Bolsonaro chegou e falou, dou minha palavra de honra militar, bravata. Mas naquela época eu achava que ele não era bravateiro. Aí eu apertei a mão dele, entreguei os cartões. Aí ele e o Eduardo olhou para o meu cartão e a gente vai poder falar que temos 2 professores universitários dando apoio e montando um plano de governo para a gente. Acabei de apertar sua mão. Estamos na briga. O que vocês quiserem fazer, a gente vai fazer para tirar o Brasil da mão desse pessoal. Dou minha palavra de honra militar, é sério, nem que me custe o mandato, tudo ou nada. Beleza. E foi. Então os contatos que eu tive sempre foram nessa linha. Pô, o sapato dele é um sapato mulano, um sapato de frentista de posto de gasolina. O relógio Cássio. A casa dele é bem localizada, mas a casa dele, a decoração interna, era tudo muito simples. E eu fui acreditando. Só que hoje eu vejo que ele não fez sacanagem porque ele não tinha oportunidade. A hora que apareceu oportunidade, veja, as suspeitas de corrupção são vastas, são gigantescas, estão aí para quem quiser ver, né? Evidentemente, ele tem direito a se defender. A justiça brasileira hoje não tem um único corrupto no Brasil. Se eu chamar alguém de corrupto hoje no Brasil, não tem um preso. Sérgio Cabral hoje é inocentado, está livre. O pezão do Rio de Janeiro foi preso, foi eleito agora. O Lula está na presidência. Então eu falo, é corrupto. Veja, na maior parte dos países do mundo, quando você tem um cadáver, uma arma na mão do suspeito e a bala, o cara está na cadeia. Está na cadeia. No Brasil, não. Então, ele é suspeito. É suspeito. Toda a riqueza que foi amealhada em 2, 3 anos, os sinais exteriores de riqueza dele é minha praia, mercado financeiro, mercado de capitais. Eu estimo que uma família que viva como a família Bolsonaro tem pelo menos 500 milhões de reais de patrimônio para viver naquele estilo. Então, eu não consigo acreditar que ele seja uma pessoa honesta. Não consigo mais acreditar que ele seja uma pessoa honesta. Burro, eu afirmo que ele não é. Ele não é burro. Eu estava escutando antes do programa, ele não é burro, ele não é racista. Bolsonaro não é racista. Bolsonaro não é nazista. Bolsonaro... Fascista. Ele não tem essas características. Agora, veja, eu estou vendo um monte de outros sinais que me impedem que eu acredite que ele não se corrompeu. Veja, com quem ele anda? Quando ele pôde, por que ele não andava antes? Porque ele era desprezado. Isso eu cheguei a ver, porque eu fiquei 2 anos antes da eleição com ele. Eu cheguei a ver como ele era desprezado pelas lideranças do Centrão. O Centrão, ninguém acreditava que ele ia ganhar quando a gente começou. Os líderes do Centrão não falavam com ele. Ele nunca teve oportunidade de sentar à mesa. E quando ele começou a ser recebido pelo pessoal do Centrão, e isso foi no começo da presidência, no começo do governo dele, eu vi um deslumbramento muito forte dele. A mulher dele, a Michele, nunca participou da campanha, eu nunca tinha visto. Eu vi uma vez só a Michele. Quando eu estava lá, chamei, estava na casa dele e tal, precisava comer alguma coisa, você viu lá. Cara, ela não participava da campanha, ela foi aparecer já deslumbrada na transição. Então houve um deslumbramento muito grande. Brasília, o poder, existe uma... Isso meu irmão e eu, a gente presenciou, existe ao mesmo tempo, uma sedução e uma ameaça. Toda estrutura de poder, você tem a caneta na mão, vem mostrando qualquer coisa do seu passado ou mentiras do seu passado para te ameaçar, ao mesmo tempo te oferecendo 1 zilhão de benefícios, benesses. Aparentemente o Bolsonaro tinha um rabo de palha, por isso que, eu acredito, entrou o Toffoli junto com o Mendonça Filho, junto com alguns nomes, tipo Tarcísio, foi colocado para dentro, se você colocar esses caras para dentro, acabou o problema da rachadinha. Porque era o Toffoli que estava com o processo. E de fato acabou. Onde foi a segunda falha? Não ficou só na rachadinha, começaram a fazer outras coisas em outras áreas, que daí
voltou a ser chantageado. E aí ele foi enfraquecendo. E o fruto dessas outras coisas a gente vê cristalizado, materializado nas mansões, no jet ski, nas viagens, no luxo, nas joias. Essa é a verdade. Essa é a verdade. É uma família que se deslumbrou. Não tem hoje um Bolsonaro morando numa casa normal. É só em palácio. É só em palacete. E a gente, quando começou a ver, veja, para nós demorou, porque ele não é um cara burro. Ele realmente tem uma habilidade de... Ele olha na tua cara e fala, eu não consigo fazer nada, e chora. Ele chora, ele te engana, chora. Que é um cacoete. Eu andei muito pelo Brasil, tem isso em algumas partes do Brasil, e eu já tinha caído nesse truque. A pessoa... É uma característica de brasileiro, ele segura, não todo brasileiro, tem muito brasileiro honesto, mas é um truque típico de brasileiro. Você não vê no exterior esse truque. Nos países que eu já circulei. O cara segura no seu braço e fala, me ajuda, pelo amor de Deus, eu estou passando fome, eu sou um coitado, tal. E com a base, a bagagem que está na Bíblia, né? Bem-aventurados os pobres, porque deles será o reino dos céus. Então a gente tem esse erro de achar que todo pobre tende a ser bonzinho, honesto, e não é. Então esse truque de se fazer coitado me engana. Engana muita gente, senão não fariam esse truque. E ele várias vezes chorava quando ele era... Não, eu não posso, tal. No dia da despedida ele chorou. Tinha chorado, me chamou do lado e chorou. Eu acreditei. Aonde foi que começou a cair a ficha para mim? Eu já sabia que ele tinha se, pelo menos, entregue o governo para pessoas erradas, muito erradas. Talvez por causa do Flávio, que o Flávio sim estava numa pegada diferente. E aí ele foi chantageado. Eu achava que ele estava sendo chantageado para salvar o Flávio. Mas depois hoje fui vendo que não. Ele que é o manda-chuva. É ele que diz o que vai fazer. E aí o que acontece? Quando aparecer... Primeiro, no final do ano, eu estava aqui já nos Estados Unidos, consegui trazer, no meio da pandemia, minha família ficou... Eu tive que mandar minha família com segurança ficar escondida. Depois chegaram aqui, no meio da pandemia, chegaram aqui, Estados Unidos, tudo certo e tal. E eu vim pelo Banco Mundial, com visto do Banco Mundial. Ô, Abraham, eu acho... Daí o que acontece? No Natal, véspera de Natal, ele me manda uma ameaça. Do nada, vou te mandar embora. Do nada. Eu fiquei assustado, falei, o que está acontecendo? E na semana seguinte, véspera de Natal, dia 23 de dezembro, vou te mandar embora do Banco Mundial. Aí, veja, estava tudo fechado, o Banco Mundial, tudo fechado. Eu pensei, e depois, de novo, dia 29 de dezembro, ele manda, vou te mandar embora. Aí, se eu perco o visto do Banco Mundial, vou ter que voltar para o Brasil no meio da pandemia, meus filhos vão perder o ano escolar. Uma situação horrorosa. Terminou o período de recesso entre o Natal e o Ano Novo, eu liguei para advogado. Primeiro eu descobri que eu tinha mandato de 2 anos do Banco Mundial, ele não podia me mandar embora. Não tinha como mandar embora. E segundo, que, os Estados Unidos não iam me deportar. Falei com o advogado já no dia 2 de janeiro, achei já advogado, já comecei a falar, não, você com esse teu perfil, você recebe green card na mesma hora, cara, fica tranquilo. Você vai receber um green card rápido e você não vai ser deportado. Mas essa canalice, essa covardia que ele fez comigo, com a minha família, eu não escondo nada dos meus filhos, eu falo as coisas que estão acontecendo. Então estragou o Natal. Essa covardia, essa canalice, eu fiquei quieto. Por quê? Porque ele tá tenso, não sei, o Brasil... Aonde eu comecei a bater no Bolsonaro foram quando apareceram as mansões, porque daí eu vi que tudo de errado que ele estava fazendo, provavelmente era para ele, para a família dele, ficarem podres de rico. Desculpa, me alonguei aqui. E eu queria comentar ainda sobre a espiral do silêncio, se vocês me permitirem. Pode falar. Depois a Vanessa vai fazer uma pergunta. Depois você vai comentar, né? Então anota aí, espiral do silêncio. Vai lá, Vanessa, diga aí. Abraham, muito bom ter você aqui. Sempre fui uma admiradora sua. Nunca entendi por que você não foi o nome apoiado, né, para o governo de São Paulo. Eu era entusiasta disso, de termos uma pessoa de fato conservadora e que lavou a alma de todos os brasileiros naquele vídeo que foi exposto, né, pelo Sérgio Moro. Eu acho que foi um momento histórico e sempre fui uma entusiasta aí da sua família, nunca entendi muito bem. E eu queria dar oportunidade para você desconstruir,
narrativas que foram criadas, né? Quando você foi para os Estados Unidos com a sua família, muitos aqui no Brasil começaram a falar sobre a possibilidade de você vir governador de São Paulo, seu irmão senador, uma série de coisas nesse sentido. E, diante desses fatos, o entusiasmo era grande em relação a essa situação por parte de vários brasileiros. E aí começou a se lançar uma ideia que foi comprada por alguns. Eu nunca vi coerência nessa ideia de que você era um traidor, porque você estava lá nos Estados Unidos, porque o Bolsonaro te deu essa regalia, mas a gente sabe que para entrar no Banco Mundial não é só uma indicação, precisa ter todo um pré-requisito que você cumpria, e você corria risco de ser preso aqui no Brasil, que não fazia sentido permanecer. Então, tem uma série de coisas, só que foi criada essas narrativas de que você traiu, de que você não era conservador, porque em X momento, acho que votou, apoiou alguém que era antissistema, que eu não me lembro se foi Marina. Eu sei que foram usadas coisas tão bizarras e pequenas para depreciar, que eu realmente fiquei assim, eu nunca entendi muito bem essa história, e eu acho que muitos brasileiros também nunca entenderam, então eu queria que você falasse sobre essas narrativas aí que foram criadas a seu respeito. Obrigado. Então, vamos lá, Vanessa. Obrigado pelas palavras, obrigado pela pergunta. A vaga do Banco Mundial estava vazia. Não tinha ninguém ocupando, porque não tinha ninguém... Ele estava vazio há 6 meses, porque não tinha ninguém qualificado para ser indicado. Para você ir para o Banco Mundial, tem que falar bem inglês, tem que falar bem espanhol, de preferência. Tem que ter histórico no mercado financeiro, eu tinha 20 anos, e tem que ter histórico acadêmico. Eu tenho graduação na USP, mestrado, MBA internacional, tudo. E então, não é que eu fui indicado pelo Brasil, mas eu fui aceito e eleito por outros 15 países que eu representava. Eu representava Colômbia, Equador, um monte de países, Filipinas. E quando apareceram as mansões, eu falei, olha, eu não tenho mais condição de representar o Brasil, porque hoje eu acredito que o governo Bolsonaro se corrompeu. Estou apresentando minha carta de renúncia por escrito. Os outros 14 países pediram para eu ficar, por escrito. Falaram, por favor, fique. Eu tenho isso por escrito. Que eu saiba, é o único caso. Porque eu tinha conseguido resolver muitas coisas para esses países que nunca tinham sido resolvidos durante décadas. E aí, eu falei, não posso, tal, porque para mim realmente perdeu. Eles pediram, então fica pelo menos mais um mês para os nossos ministros das finanças, da economia, irem para acertar os últimos detalhes das coisas que estão andando. Então, veja, depois falou assim, não fosse o Bolsonaro, você teria sido preso. Foi o oposto. Eles estavam entregando a minha cabeça, falaram em reuniões fechadas que essa não vazou, e essa reunião vazou pelo Sérgio Moro para entregar a passagem do Sérgio Moro. Aqueles ministros que eu estava brigando, aquilo que vazou era uma bronca que eu estava dando nos outros ministros que queriam abrir as pernas para o Centrão e deixar Fábio Faria entrar, e depois Ciro Nogueira e toda essa turma, essa patota do Centrão. Até então não havia uma pessoa do Centrão que estava falando, vocês vieram aqui para isso? Né? Essa turma queria me rifar, queria me pôr no espeto e me assar. Não todo mundo. O Ernesto Araújo estava do nosso lado, o Onix não queria me assar, queria me proteger, mas um monte queria me ver longe. Por quê? Porque no MEC, que é um dos maiores orçamentos, tinha acabado a sacanagem. Veja, se você pegar, no período de pouco mais de um ano, fiquei 1 ano e 2 meses, eu peguei 15 diferentes. Peguei, encaminhei e começou a andar os processos de corrupção, desde superfaturamento de Enem, superfaturamento de livro didático, tudo que você puder imaginar. Antes não tinha e depois deixou de ter. Teve um período de 1 ano que apareceu Bíblia, não sei, hoje em dia acabou, murchou. Por quê? Porque eu deixei eu subir as regras de governança. Eu protocolei lá na controladoria, no tribunal de contas, todo lugar, um monte de regras que para você conseguir fazer investimentos pelo Brasil tem que seguir regras, e aí você deixa rastro. O que o sistema, o mecanismo fez? Diminuiu o orçamento do MEC. Hoje o orçamento do MEC é menor do que era comigo, e ninguém grita. Gritava por quê? Porque eu estava indo atrás da sacanagem. Hoje a universidade recebe menos dinheiro e teve corte.
E comigo não teve, né? A gente pagou tudo que tinha no orçamento e ainda sobrou dinheiro, porque a gente cortou um monte de sacanagem. Aí o que acontece? O pessoal ficou desesperado. Eles diminuíram o orçamento do MEC e criaram o orçamento secreto. Durante o governo Bolsonaro, porque não dá para mexer na governança, demora para você derrubar o que foi feito. Então, o que acabou acontecendo foi que eles viram que comigo era difícil, porque eles vêm e ameaçam você de sacanagem, espalha mentira. Ah, você está processando a sua mãe para arrancar todo o patrimônio da sua mãe. Falaram isso. Foi. Eu falei, pô, minha mãe morreu há mais de 20 anos, cara. Como é que você tem coragem de falar uma loucura dessa? Um dos que espalhou essa mentira, falou essa mentira, foi o presidente da Uni. Meti um processo nele na física e ganhei. Eu sou a única pessoa que já processou o presidente da Uni. Que processou, não é que ganhou, que processou. A Uni até hoje não se recuperou, porque a gente fez a carteirinha digital. Põe de pé a carteirinha digital. Por que o Bolsonaro derrubou? Por que não manteve a carteirinha digital? Porque entrou na grande negociação. Para aprovar qualquer coisa no Congresso, principalmente da bandalha, da sacanagem, houve uma costura com o Centrão e o Centrão costura com a esquerda. Costura muito com a esquerda. Então é importante entender, eu sou uma pessoa muito malquista, muito odiada pela família Frias. Por quê? Os donos da Folha. Por que eu sou odiado pela família Frias, donos da Folha? Porque a família Frias, donos da Folha, eles não ganham dinheiro com a Folha, eles ganham dinheiro com os outros negócios que eles fazem. E nos outros negócios que eles fazem, tem muita interface com o setor público. Gráfica Plural. A Gráfica Plural imprimiu durante vários anos o Enem. Cada Enem é 2 bilhões de reais. Enquanto eu estava lá, olha no jornal, pegamos funcionário do MEC com Ferrari, não dá para pagar com o salário de 7 mil, 8 mil que eles ganhavam, não dava para pagar o IPTU, o IPVA do carro. Não é nem trocar o óleo da Ferrari. Ferrari, Mercedes, um monte de coisa. Fomos ver superfaturamento do Enem em 25% nos últimos 10 anos. Pegou Haddad, pegou o Camilo não, pegou o outro, o Mendonça Filho, período de Mendonça Filho, pegou Haddad, pegou Mercadante, pegou todo mundo. Pegou Temer, estava lá, 10 bilhões de reais, superfaturamento é 2,5 bi, só em um dos escândalos que eu peguei. E aí a família Frias, que tem a Gráfica Plural, que imprimiu, nem ficava revoltada. Eu acho que é isso. Eu acredito que é por isso que a família Frias me odeia. Eu chego e falo, não vai ter grana, não vou fazer sacanagem, não tem esquema. Eu fiz o Enem digital para acabar com a impressão, como é feito aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos não é com papel. Você imprime a sua prova ao final para ter o comprovante, como a gente quer fazer com o voto impresso. Sim. No final, você faz a prova eletrônica e imprime. Aí você não tem o custo monstruoso de fazer o que a gente faz no Brasil. Acabaram com o Enem digital. Ninguém quietinho, ninguém divulga. Então, veja, o que as pessoas precisam entender é que o Brasil, a corrupção, faz parte do sistema. Para a gente acabar com essa república imunda de Deodoro da Fonseca, são 2 pilares: corrupção e o Exército Brasileiro, que é o Exército de Deodoro. O Exército tem que voltar a ser brasileiro e acabar com o que eu vi lá. Meu maior erro de análise, quando eu desembarquei, eu tinha uma visão do Exército Brasileiro. Hoje eu vejo que os generais que controlam o Exército Brasileiro, eles são parte fundamental da estrutura que eu defino como a República de Deodoro. Quanto a ser preso, que é importante ser dito, quando os ministros ali, que me odiavam, porque eu não estava deixando entrar os amigos do Centrão, a patota deles, no MEC, ou mesmo em outros ministérios, eu era um ministro forte. Nas reuniões internas, muitas vezes eles queriam fazer coisa, eu bloqueava, inclusive o Paulo Guedes. Aí o que aconteceu? Eles falaram, estava lá, o Levi falou, vamos entregar a cabeça, vamos entregar. Às vezes a gente tem que entregar o bispo para salvar o rei. O Paulo Guedes deu uma entrevista falando que ele foi negociar com o STF para entregar minha cabeça. Está documentado, ele deu entrevista. Eu seria preso para pacificar o STF. Eu falei para o Arthur, estava numa reunião, eu, Arthur, o presidente, falou,
Porque o presidente, o que aconteceu? A visão, ele era refém, é um fraco, é covarde, mas ele não é corrupto. Essa era a minha visão. Hoje não mais. Ele chora, tal, não posso fazer nada, beleza. Eu tava assim, Arthur, mas se eles me prenderem, cara, é uma semana que vai ser preso, porque eu seria o primeiro a ser preso. O Arthur falou, não, cara, você saiu perto de mim, eu não sei o que eles vão te fazer lá dentro na Papuda. Podem te torturar, pode te deixar preso 2 meses, 3 meses, e aí? Você não vai ser preso. Aí eu falei, você tem razão, porque não existe mais o devido processo legal, isso daqui é uma tirania. O que aconteceu? Eu saí de lá, fui falar com o Ernesto arrumou reunião com o embaixador de Israel. Eu não sou, do ponto de vista religioso, judeu, porque minha mãe é católica, então para ser judeu você tem que nascer de ventre judaico. Minha mãe é católica, eu fui batizado quando era pequeno, mas o meu pai é descendente de judeus. Meu avô e minha avó, eles foram para campo de concentração e a regra em Israel é justamente essa, nunca mais ninguém vai ser morto por ser descendente de judeus. Se você tem um avô judeu, você pode ir para Israel, você tem direito do retorno, de ser recebido em Israel. Você está protegido lá. Eu tenho 2. E o embaixador de Israel, fui falar com ele, falou, não, você não vai ser preso, você fica aqui no quarto. Você tem direito, você fica aqui. Quando eu voltei, falar, presidente, já falei com o embaixador de Israel, não vou ser preso, eu vou lá para a embaixada de Israel e estou indo falar com o embaixador da Hungria, que o Ernesto já arrumou. Aí, rapidamente, isso ia gerar um constrangimento, ia ficar que nem o Assange, ia ficar lá na embaixada de Israel. Mas por que ele está assim? Não, porque ele falou que por ele botava os caras na cadeia, coisa que eu nunca pedi desculpa, hein? Eu nunca pedi desculpa pela frase. Eu nunca escrevi uma cartinha ridícula pela frase. Eu nunca retirei o que eu disse. Ia ser um escândalo, ia gerar um constrangimento internacional. Aí os caras acharam rapidamente a vaga que estava vazia, falaram, não, esse cara daqui, pô. E aí eu fui para o Banco Mundial. Essa é a história. Mas foi depois que o embaixador de Israel falou, pode ver, eu não seria preso. Hoje, o que eu fiz, depois de todo esse problema, eu fui atrás da minha... Eu sou descendente de portugueses, espanhóis, negros, índios, judeus, enfim... Eu fui atrás de passaporte espanhol e português. Então, hoje eu sou cidadão português e cidadão espanhol. Se eles me colocam na cadeia sem uma justificativa muito forte, embaixador de Portugal e embaixador de Espanha, na hora vão lá, que nem fizeram com o português. Aquele jornalista português desembarcou no aeroporto, deixaram ele na salinha. Ele liga para o embaixador e solta. Eles não querem encrenca, eles batem nos brasileiros, em nós brasileiros, porque hoje a gente não é cidadão mais. A gente é escravo desse sistema. O problema é que o Bolsonaro estava conosco, do nosso lado, e falou, confiem em mim, eu vou lá e vou derrubar essa república imunda de Deodoro, esse sistema corrupto. Vou acabar com isso, vou enfrentar a esquerda. Chegou lá e ele se deu bem, ele não foi preso. Cadê a prisão dele? Que ele falou, eu vou ser preso. Não foi. Por que não foi preso? Flávio negocia. É aberto. Eles falam, eu negocio com os ministros. Eu nunca fui negociar com os ministros do STF. Eles foram. Por isso que eles estão soltos. Eu não fui preso por quê? Primeiro que eu não sou lambão, não sou porcão. Não faço bobagem. Os meus ataques estão todos dentro da lei. Todas as minhas ações estão dentro da lei. E por que estão dentro da lei? Porque eu não estou sozinho. O meu irmão, um dos caras mais brilhantes que tem documentado. A formação acadêmica do Arthur não é que é grande no Brasil, é no mundo. Ele é um dos maiores pesquisadores nas áreas dele. Ele tem, pós-graduação em neurologia na Federal de São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, na Paulista de Medicina, não é piada. Graduação, mestrado e doutorado na USP. Ele é pesquisador em Harvard, ele escreveu artigos publicados na revista científica de Harvard. E ele falou, não, cara, você faz isso aqui. Então ele tem um time de advogados, a gente tem vários ali, e eles me orientam para não dar nenhuma margem. No Brasil, hoje, as coisas são feitas ao arrepio da lei. Hoje, a única lei que é respeitada no Brasil, por enquanto, é a lei da gravidade. Infelizmente, os ministros do STF ainda não resolveram testar se eles podem
não cumprir a lei da gravidade. Torço para que um dia eles falem, ministro, não precisa, eu posso pular de um prédio. Vanessa, vai lá. Mas voltando. Abraham, eu queria que voltando. Ah, tá. Pode falar. Eu não fui preso porque a gente não faz bobagem. E hoje, além de tudo, eu sou cidadão de 2 países europeus. E isso faz parte da nossa estratégia de derrubar o sistema. Dentro das leis internacionais, dentro de tudo. A gente quer meter processo nos ministros do STF, através da candidatura independente. Essa é a estratégia que o Farol da Liberdade está seguindo. Eu ia te perguntar sobre isso, Abraham. Eu vi que você é um grande defensor da candidatura independente e acho isso louvável, porque é um caminho muito bom no Brasil. A gente tem excelentes nomes que podem se propor à política, mas não querem entrar nessa questão partidária que é nojenta aqui no Brasil. Você bem sabe disso, né? E eu queria saber se você não acha que a utopia... Existe um caminho real para a gente conseguir essa candidatura independente no Brasil? Você tem apoio de alguém, de algum deputado, alguém do legislativo que também sustente essa possibilidade, isso como um projeto de lei ou algo assim para acontecer de fato no Brasil? Não há apoio de nenhum deputado, nenhum senador, não há apoio algum de ninguém que esteja dentro do sistema. Como alguém dentro do PL vai lutar contra a corrupção? O Valdemar foi preso junto com o Dirceu. Está no PL. Veja, não existe ninguém que vá querer combater, topar uma candidatura independente recebendo 10, 20, 30 milhões de fundão eleitoral. É óbvio que eles não vão topar. É só bravata, é só papo furado. Então hoje, o nosso apoio vem da nossa militância. A gente tem uma base de apoiadores, mais e mais pessoas estão vendo a grande mentira que foi aquela ligação calhorda, cafajeste, covarde. A mensagem, né? Foi por mensagem. Na véspera de Natal me ameaçando, foi por quê? Porque espontaneamente o meu nome surgiu para ser governador. E isso assustou o mecanismo, porque eles viram que pode bater, pode ameaçar fisicamente. Aonde eu parei foi quando ameaçaram meus filhos pequenos. Várias vezes meus filhos foram ameaçados fisicamente, integridade física. Tem vídeo, inclusive, em uma delas, mas teve outros 4 que está documentado também. Caso de cercar embaixo no prédio, jogar coisa dentro do apartamento. Teve o caso mais emblemático, que foi em Santarém. Aí o que acontece? Você vai para cima deles, os caras não recuam, esse cara é perigoso. E são 2, é o Abrão e o Arthur. É absurdo isso. Aí os caras ficaram loucos. Chegaram no Bolsonaro e falaram, não dá para entregar o governo do estado de São Paulo na mão de um cara desse. Imagina que esse pessoal ia aprontar comigo, eu tendo a polícia militar do estado de São Paulo, a polícia de São Paulo são 120 mil pessoas. O governador do estado de São Paulo, em alguns aspectos, ele tem mais poder do que o presidente. Verdade. Por quê? Porque a polícia do estado de São Paulo, ela sabe matar. O exército brasileiro, eu sou atirador, eu sou CAC, eu tenho algum conhecimento de armas. Então eu via ali os soldados, você com 5 pessoas com fuzil, um R-15, entra em qualquer palácio da Praça dos Três Poderes. Eu sei aonde tem os soldados e a arma que eles usam. É uma 12. É ridículo. A República é ridículo. E a República só não caiu. A República está madura. A República Imunda de Deodoro só não caiu porque havia uma pessoa lá em cima que estava entregando nós, escravizados, não escravos. Porque eu não aceito o grilhão. Eu não estou mais preso, eu estou livre. Mas quem está no Brasil é cativo. E o cara que ia lutar para acabar com isso, vendeu todo mundo. Ninguém, se 5 mil pessoas resolverem peitar essa imundície, ninguém vai sair para defender Congresso, STF ou Palácio. Por isso que eles ficam apavorados com manifestação. Quando eu desembarquei em Brasília em 18, novembro de 18, quem estava lá da República Imunda estava apavorado. Se olhava na cara deles, estavam apavorados.
apavorados. Aí, Flavião pegou, rachadinha, foi abrindo porta, daí chegou, junto com Mendonça, chegou também Tarcísio. Tarcísio é Michel Temer. Tarcísio é um cara ligado a Michel Temer há mais de 20 anos. Participou do governo Dilma, participou do governo Lula, participou do governo Temer. Não tem um único contrato de corrupção que ele tenha pego. Em 20 anos, Lula, Dilma, Temer e agora, 2 anos de governo do Estado de São Paulo, não tem um único contrato, um único caso de corrupção dos 40 anos de PSDB em São Paulo. Isso é Dória, não tem um caso de corrupção. Serra, Alckmin, não tem um caso que ele tenha pego. São todos amigos, ele está junto, ele está ao lado, ele é um cara do Kassab Temer. Então é importante, quando aparece meu nome espontâneo, os caras ficam loucos, falam, ele tem popularidade, ele tem apoio, ele está em evidência, e são 2, e tem coragem, pô, acabou. Aí começaram a máquina, principalmente ali, hoje eu vejo, de famílias militares, ali, raio verde, olho verde, né? Vai. Eles tinham uma máquina federal na mão para indicar cargo. Hoje o Bolsonaro ainda tem 1 bilhão de reais do fundão do Valdemar, tem um monte de vaga em gabinete de parlamentar, mas ele não tem mais a máquina federal. E aí está faltando dinheiro para manter essa curriola feliz. E é por isso que, ao mesmo tempo que as coisas vão aparecendo, a verdade vai se impondo, a gente vai saindo da espiral do silêncio. Eu e meu irmão agora estamos saindo. Agradeço muito o 38. O que você ia falar, Weintraub, sobre isso, espiral do silêncio? Você queria falar exatamente então, isso que você está dizendo? A gente foi colocado na espiral do silêncio e, inclusive, queria agradecer ao ouvinte que lançou o nome, até para entender por que a gente demorou. A Vanessa falou que queria ter chamado a gente antes. E aqui, até, se você me permitir, eu vou passar o áudio. Quem quiser, veja o vídeo. Foi até um pouco constrangedor, repara a fala. Gostaria de ver o Timóteo e a nossa dama de ferro aí entrevistando o professor, o Weibe aí, o Weintrauber. Ele fez uma previsão interessante aí antes da eleição aqui em São Paulo. O que ele falou? E ele é o único que está levando a sério esse negócio de candidatura independente. Eu acho muito legal. Embora o Princeso lá fica falando que é ele, mas quem está movimentando e fazendo realmente, inclusive a nível internacional, é ele. Vamos marcar. Obrigado, acho que chegou no momento certo. Vamos marcar. Se você tiver aí, o Weintraub estiver acompanhando o programa, quiser dar entrevista, os irmãos aí, eu prefiro o Abra mesmo do que o Arthur. O Abra é mais interessante. O Arthur não é muito monótono. Eu prefiro entrevistar o Abraham Weintraub, que bom, Timóteo, que você quer, porque eu sempre quis entrevistar. Vamos entrevistar ele. então, se tiver aí, mande para ele esse convite, mande mensagem de voz aí, de texto, falando que você vai... Então, assim, veja, inclusive se você pegar a sua expressão, a hora que surge o meu nome, você faz até uma careta, assim, porque é como se fosse, putz, é tipo ter que chupar um limão azedo. Não, eu entendo que foi criada uma destruição de reputação e todo mundo que dava... Chegou um ponto, no ápice do bolsonarismo, que quem dava like era massacrado. Eles entravam em quem dava like e o pessoal era massacrado. Falar conosco... Eu já fui. Pior que petismo. Um custo muito elevado. Porque, veja, eu entendo que as pessoas têm medo de entrar nesse moedor de carne. Eu entendo isso. Não é? A Oeste sem fio, a Oeste sem... Oeste lá, que, né? Revista Oeste. Revista Oeste. Era Oeste sem filtro, né? 3, 4 meses depois. Então, assim, eles... Não se fala Weintraub. O Bolsonaro, numa entrevista da Rede Globo, a repórter fala, por que não sei o que lá, o cara tá acusando você. Ele falou, não pode falar. Falou, tá gravado, não pode falar o nome dele. Não pode falar o nome dele. A ordem de colocar na espiral do silêncio está claríssimo. E ele diz, eu nunca ataquei os Weintraub. Nunca atacou pela frente, porque na segunda reunião que vazou a minha, e depois teve uma outra, já no final do governo,
que o Wagner Rosário, essa daqui não está sendo gravada, não, né, presidente? Não. E aí ele falou um monte de coisas que teria dado problema do ponto de vista legal. Não deu, porque ele é chapa do Tarcísio. Então, Tarcísio e Alexandre de Moraes já resolveram tudo. Mas a parte que o Moro vazou, pediu, era a parte dele. O Bolsonaro, não foi Bolsonaro, foi o Jorge Oliveira, a turma lá em volta dele, entregou tudo. E a entrega de tudo é que gerou o problema para mim, né? É isso que aconteceu. Então não foi trabalho interno, a gravação foi interna, a gente não sabia que era gravada, entregaram. Havia um desejo muito, muito forte de se livrar da turma que levou o Bolsonaro ao poder. Não foi só os Weintraub, teve um monte de gente que foi junto e o Bolsonaro foi descartando. Por quê? Porque o pessoal que não lidava bem com os casos de corrupção que o próprio Bolsonaro depois admitiu ter. Ele reconheceu. No meu governo não tem assim essa corrupção, que tem eu esqueci o termo que ele falou, né? Quando começou a aparecer lá do meu sucessor, o bigodinho lá, o Milton, barra de ouro, tráfico de influência. Ele falou, até tráfico de influência, tráfico de influência. Então, veja, tem um monte de cara que eu podia te falar os nomes de técnicos que saíram, se afastaram. Salim Matar, Paulo Ebel, te dou um monte de nomes. Ô Weintraub. Mas, deixa eu te isso perguntar. É mais uma coisa, cara, você deveria ver a entrevista do 38 com o Arthur. Pô, o Arthur não é monótono, cara. O Arthur Não é. Eu assisti. É que as pessoas não entenderam. Deixa eu te falar. Não é isso. Não é. É porque eu já vi entrevista do Arthur lá na Jovem Pan, acho que foi no Pânico. O Arthur é um cara inteligentíssimo, como você também é. Só que você sabe fazer comunicação. Eu acho que o Arthur tem que ter mais dinamismo, tem que ter ritmo, timing. Eu acho que ele pega um assunto, ele é mais professor, o Arthur. Eu disse nesse sentido que ele era monótono. Mas, ô Ebram, deixa eu te perguntar sobre eleições 2024. Eu tenho visto tenho falado isso desde o último dia 7 de outubro, que o bolsonarismo perdeu muita força. Muita força, não fez ninguém, a realidade é essa. E os candidatos que hoje estão no segundo turno aqui a prefeito no Brasil, vide Cristina Grêmio, que não teve ajuda do Bolsonaro em absolutamente nada. André Fernandes não tá colando a imagem dele lá em Fortaleza, não tá falando nada. Quem mais que é candidato? Quem tá colando é o Bruno Engler e o Fred, que são os que estão Goiânia. mais complicados aí. O que você acha? A minha visão é que o petismo... Fato, viu, ouvinte? Não adianta ficar bravo comigo. Só um detalhe, essa cara de limão azedo que eu fiz na hora que falaram, eu falei, tem que fazer... Porque eu pensei assim, tem que fazer entrevista com o Ebram e um bocado de gente vai encher o saco. Eu fiz assim... Mas não tem problema. Mas perguntando para você... É exatamente isso, as pessoas querem evitar. É isso, quem veio junto se rasgou. Eu tinha, sei lá, 1.700.000 seguidores, cara, hoje eu tenho menos de 1 milhão, tenho 990 mil. É bastante ainda. Eu perdi 800 mil seguidores. Eu tinha 14. Sei lá, 400 mil seguidores no meu YouTube, hoje eu tenho 290, entendeu? Mas, uma coisa assim. Ô Ebram, agora voltando, petismo e bolsonarismo, eu acho que são dois movimentos que perderam muita força, já tinham perdido força, a comprovação foi a eleição agora 2024. E o Centrão, óbvio, mais uma eleição, a de 2020 foi assim, e essa 2024 ganhou força. Você concorda? Qual é a sua análise sobre a eleição e o bolsonarismo em 2024? O bolsonarismo, ele é simplesmente uma versão marqueteira que deu muito certo. O bolsonarismo, ele surge, se você reparar, tenta achar bolsonarismo antes de 21. A palavra, o termo, o movimento bolsonarismo surge. Eu saí em junho de 20. Um ano depois, quase um ano depois que eu saí. Começa ali, tipo, 6 meses depois que eu saio. O cala a boca, direita burra, obedece, estrategista 4D, em 21. Bolsonarismo foi uma metástase. Foi a apropriação do Centrão. Os milicos, esses generais, eles pegaram, abriram a porta para o Centrão entrar. E aí, quando o Centrão entra, Fábio Faria, junto com os generais, criaram esse movimento aí.
que hoje a gente vê. Antes não tinha essa dinâmica toda tão forte, tão estruturada como a gente vê hoje. Hoje está perdendo força porque eles perderam a máquina. O PT não dá mais o espaço para eles fazerem o que eles faziam. Então está desestruturando. Mas essa visão que o general e o PT são inimigos, que o Bolsonaro está lutando contra o corrupto, tudo é errado. As evidências são claras. Evidentemente que eu não vou discutir com quem fala que a Terra é plana, que a Terra é o centro do universo. Se quiser, eu posso te dar um monte de evidências que a Terra é redonda. Né? Eu te dou várias evidências, mas eu não quero nem começar. Não precisa, Veja, não precisa. Os generais, Timóteo, eles chegaram lá e deram todas as justificativas para os petistas colocarem pelo menos uns 5 na cadeia, uns 4 generais na cadeia, 4. Dava para colocar bonito na cadeia. Por que não foi para cadeia? Porque tem um grande acordo, pô. Uma grande costura. Ó, você que é petista, que por um acaso está escutando a Rádio Bravo, você é um imbecil, cara. Você é um imbecil. O Lula teria solto o Ustra, cara. Não é que ele deixou solto o Batatinha, esqueci, é um baixinho. Parece o Batatinha do Guardabelo, do Manda-Chuva. Me fugiu o nome. Eram 2 generais. Um é o Ramos e o outro é o Braga Neto. Não. Braga Neto foi o vice tem dele. Tem 2 generais ali. Vamos botar esses 2 generais na cadeia, mas dá pra botar um monte na cadeia, cara. Um monte na cadeia, um monte. Por que não pôs nenhum? Porque é um grande acordão, cara. É um grande acordão. A esquerda, ideologicamente, é uma desgraça. A esquerda, ideologicamente, é uma doença que vai moendo, é tipo um câncer. Mas para a gente fazer a quimioterapia, antes de fazer a quimioterapia, a gente tem que primeiro trocar o médico, porque o médico é picareta, faz voodoo e usa cristais. Então, primeiro tem que trocar o médico. E segundo, tem que curar a sífilis. Tem que tratar sífilis, gonorreia e crista de galo. É isso. Antes de enfrentar, a gente nunca vai ganhar a esquerda com generais, com Bolsonaro e com corrupto e o pessoal que topa. Porque é que nem aquela trilogia lá dos anéis, lá Senhor dos Anéis. A hora que o cara coloca o anel no dedo lá, a primeira vez colocou o anelzinho no dedo lá, falou, meu precioso, não quer jogar no vulcão. O Bolsonaro chegou lá, colocou o anel e falou, meu precioso, e aí se encantou. Jet ski, mamatinha, a primeira dama, que para mim não é dama, nem é santa, a Michele, ela também ficou mega deslumbrada. E por que eu bato? Vocês falaram aí que é pessoal. É 100% pessoal. É 100% pessoal. 100%. Eu não sou político profissional. O meu ofício não é ser político. O meu patrimônio não veio da política. Eu, como homem público, perdi dinheiro. E posso provar no imposto de renda. Qual é o meu ofício? Eu sou executivo, mercado financeiro, empresário, trabalho. Boy, sei lá. Não tenho um político na minha família, não tem um vereador, um deputado, avô, pai, tio. Não tem um corrupto, não tem um ladrão, não tem um molestador de criança. Não tem. Senão eles teriam mostrado. Foram achar mentira que eu estava processando a minha mãe para roubar. Saiu na Veja, levou o processo e perdeu também. Então veja. Foi na Veja? Acho que foi. Eu retiro se não foi. Enfim, teve mais revista, teve mais coisa que colocou que estava processando a minha mãe. Espalhou, isso aí espalha. Teve gente que falou que meu pai era maconheiro. Meu pai escreveu um livro contra a maconha. Aí falou que meu pai escrevia livro de maconheiro. Então, porque meu pai é médico, psiquiatra. Então, veja, eu entrei nessa batalha porque eu sei da importância de ter um país. Por parte de pai, são imigrantes que vieram para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, passaram por campo de concentração. Por parte de mãe, são brasileiros da gema. É português, é espanhol, é índia, preto. Eu tenho como provar. Eu fui atrás para conseguir os passaportes espanhóis e portugueses, eu tive que ir atrás. É brasileiro que, estava no Ceará, em 1600, Ilha do Marajó,
Pernambuco, estava lá no Rio de Janeiro. É brasileiro, assim... O Brasil meus ancestrais estão no Brasil, meus filhos nasceram no Brasil, eles destruíram o meu país. Me colocaram para fora do meu país. Eu não amo o povo brasileiro. Porque no povo brasileiro, você tem o quê? Você tem os caras do PCC, tem os caras do Centrão, tem o Fábio Faria. Eu não gosto do Fábio Faria, eu não gosto do Ciro Nogueira, eu não gosto do Jacques Wagner. Isso aí faz parte do povo brasileiro. Os caras que estão na cadeia, eu não gosto. A minha nação é do brasileiro honesto, que tem os mesmos padrões culturais que eu. Falo português, gosta de comer pão de queijo, tem o jeito de falar, o jeito de se comportar. Essa coisa que quando você fica fora do Brasil e pisa de novo na sua terra, você fala, putz, é por isso que eu gosto daqui. Não é porque aparece um vagabundo para roubar o meu celular. Então, isso eu não sinto falta. Essa parte do povo brasileiro eu quero que se rasgue. O cara que recebe esmola, o Bolsa Família, é sim uma esmola. A gente paga imposto no Brasil para manter esse tipo de coisa. E paga muito. Na carne é 30%, na sua conta de luz é 30%, no seu celular. No carro é 50%, metade do carro é imposto. A gente paga para ajudar uma pessoa, por exemplo, que está passando fome e vai receber Bolsa Família. Aí o desgraçado vai e joga no tigrinho. Eu tenho que tirar. Ou o filho desse cara que eu estou ajudando vai me roubar? Não, se o filho do cara me roubar, tem que tirar o Bolsa Família. A gente chega ao poder com essa proposta. E o Bolsonaro vendeu o meu país, colocou minha família em risco, me difamou. Bolsonaro mentiu muito, me difamou de forma covarde, de forma calhorda. Eu falo isso, eu gostaria de ser eleito para voltar a ser homem, para falar isso na cara dele e dos filhos dele. Mentiram na cara, juram em nome de Deus, usam o nome de Deus em vão. Fala que é cristão. Qual dos 10 mandamentos que eles cumprem? Vamos lá. Usa o nome de Deus em vão, de forma torpe. Será que não rouba? Será que ele é um cara que nunca cobiçou a mulher do próximo? Isso é, nunca né? Terceiro casamento, né? Será que... Pô, eu começo aqui, cara, falso testemunho, eu te dou um monte. E aí aparece... eu não me canso de ver loucura. Pega o caso do Tarcísio. Por que eles botaram o Tarcísio? Porque eu estava muito forte, eu estava com 16% das intenções de voto. 2 anos antes da eleição. 1 ano e meio antes da eleição. Eu estava na frente do Haddad, na pesquisa, e era a pesquisa do El País, jornal de esquerda. Saíram 2 pesquisas me colocando empatado com o Haddad com 16%, sem campanha, nada. Com esse nome, o meu nome parece uma estação de rádio, tem mais consoante do que vogal. E aí o que acontece? O Centrão, Kassab, Temer, chega junto do Bolsonaro e falou, temos o nome certo aqui, que é o Tarcisão. Tarcisão fica de joelho pro Edir Macedo, grita Jesus. Só que ao mesmo tempo ele estava jogando bola aqui na camisa dele, Fatal Models. Eu não sabia o que era Fatal Models. Fatal Models, desculpa meu francês. É um puteiro. É isso aí. O Tarcísio deu dinheiro público do estado de São Paulo para parada gay com criança. Patrocinou. Aí vem falar de nome de Deus e o Silas está lá, o Silas Malafaia, porque é o Tarcísio. Cara, o meu papel é falar a verdade. Mesmo que eu seja o único falando a verdade, eu sozinho falando a verdade, eu sou uma multidão. A verdade continua sendo a verdade. E eu não estou sozinho. Para mim, eu sempre me identifico muito com João Batista, né? Não porque eu viva no deserto e coma grilo com mel selvagem, mas porque entregaram a cabeça. Eu sou a voz que clama no deserto, não tem problema. Sou eu, meu irmão, o nosso grupo está crescendo, tem mais gente em volta, o pessoal está vendo. Então, assim, veja, objetivamente falando, por que você está fazendo isso? Porque não é profissional. É uma coisa que envolve a minha redenção. Eu não quero te convencer. Eu quero falar a verdade. Quer escutar? Beleza. Não quer falar? Beleza. O custo de falar a verdade, isso está na Bíblia, o que acontece, isso está na história da humanidade, amplamente, episódios como esse. O que eu vejo a República está podre. Ela não tem apoio
de quase nenhum grupo da sociedade. O único grupo que ainda apoia a República é o topozinho. Aquelas são umas 200, 300 famílias que se dão muito bem, e aí juntam aí algumas dezenas de milhares de pessoas que estão lá beliscando. É desde o vagabundo que pega a Bolsa Família para jogar no Tigrinho, entendeu? Isso é vagabundagem, pegar jogo Bolsa Família para jogar no Tigrinho é vagabundagem. Aí fala, pô, Abraão, mas assim você não vai ser eleito. Cara, meu objetivo não é ser eleito, cara. O meu objetivo é chegar ao poder falando a verdade e fazendo certo. Oh, beleza, eu sigo a minha vida. Se de repente o meu objetivo, talvez a minha trilha, seja abrir os olhos de mais pessoas. Como a gente fez. A primeira vez que você escutou alguém alertando para o Bolsonaro, provavelmente fomos nós. Quando a gente, em junho, daquela vergonha que foi o 7 de setembro, isso é 2 anos antes, e foi em 21, a gente falou, não acreditem nos generais, não vai ter nada no 7 de setembro, tomem cuidado, não se exponham. Eu e meu irmão, a gente foi massacrado. Você lembrou muito bem, quando o Olavo de Carvalho foi massacrado por essa sabujada, covarde, calhorda. Não foi só traidor, vagabundo, chamaram ele de comunista. Eu não me lembro de outra pessoa que não eu e meu irmão, que a gente saiu e falou, vocês estão loucos de chamar o Olavo de Carvalho de comunista, de traidor, de vagabundo, vocês não têm vergonha na cara. Ninguém saiu em defesa. Por quê? Porque existe essa coisa do massacre da maioria contra o indivíduo, que é uma atitude covarde. Mas ela é eficiente, ela acontece. E apagaram. De novo, vocês são a primeira rádio dando espaço. A Auriverde, não gosto do Pitoli. Mas a Auriverde, Pitoli tem meu telefone. Pitoli tem meu telefone. Tem que dar entrevista lá. Vai entrar o avisor. Ele de vez em quando quer soltar frango. Ele tem as contas dele para pagar. É verdade, Havia Crucis Via Dolorosa. É isso aí. Havia Crucis Via Dolorosa. Do mesmo jeito que você chupou o limão azedo ali na hora. E é isso, cara. Não é todo mundo que topa. Entendeu? Você tá bom, chegou a hora de eu encarar esse limão azedo. É isso. Você vai aparecer um monte de gente aqui na rádio falando, pô, não sei o quê, papapá. Eu acho que não mais. Eu acho que, graças a Deus, não mais. Nosso público, graças a Deus, aplausos aos nossos ouvintes, está muito inteligente, está depurado. Fase de depuração aqui na Rádio Brado. Weintraub, eu preciso tomar um café da manhã, irmão. Da manhã e eu queria te agradecer, porque, o programa é especial. A gente acaba às 10h30, começamos a entrevista às 10 horas, 9h58, 1 hora de entrevista, mas eu queria te dizer o seguinte, parabéns pela sua coragem, posicionamento, o Brasil precisa de pessoas assim, mesmo aí nos Estados Unidos, continue falando, e eu quero te fazer o convite para a gente acertar, para você estar conosco mais vezes aqui, até semanalmente, para fazer comentário, para gravar, inclusive, vou fazer isso, com outros comentaristas, eu vou roubar a ideia da Auriverde, eles fazem um comentário de 10 minutos, 5 minutos, gravado até, você pode mandar pra gente, a gente vai dar voz aqui pra você na Rádio Brado, você pode contar com a gente, mas eu queria te agradecer, eu preciso encerrar o programa, muito obrigado aí pela entrevista e parabéns pelas palavras e coragem, Deus te abençoe. Eu que agradeço, amém, e vou fazer um único pedido, eu topo, mas chama o Arthur, para você ver que foi uma visão equivocada a respeito dele ser monótono. Tá bom? Vou chamar o Arthur. Grande abraço, fiquem com Deus, beijão no coração para vocês. Um abraço, Weintraub, Deus abençoe. Cachorrada, hein? O Brasil é nosso. Valeu. Você que acabou de assistir esse corte não é inscrito no canal? Você é feminista ou é um homem emasculado? Bora, se inscreva agora aqui na Brado.